Comunicações com o Outro Mundo, William Shield. A teoria da telepatia. Manifestações obtidas através de médios do tipo da senhorita Papi, as quais um espírito fala pelas cordas vocais do médium. Então, inconsciente ou usa sua mão para escrever. São, em minha opinião, melhores do que as aparições em forma visíveis. Tais manifestações são menos arriscadas, mais facilmente controláveis e mais instrutivas aos presentes pelo conteúdo da informação que pode ser dada acerca do porvir. Muitos críticos negam que os fenômenos deste tipo são causados pelos espíritos. Eles atribuem o que é dito, escrito ou feito ou sugestão, transferência de pensamento entre um médium e outros presentes na sessão, ou pela ação da mente subconsciente. O fenômeno da sugestão pode ocorrer e realmente ocorre muito mais raramente do que as pessoas imaginam. Todos aqueles que comparecem às sessões sabem que é difícil obter através de um médium um nome, uma data ou informação ou uma afirmação clara e exata de fatos, não de ideias, mesmo que esses fatos sejam bem conhecidos ao questionar e ele possa estar em contato com o médium. Esse fenômeno de sugestão, que é facilmente produzido quando um homem adormece outro, hipnotizando, não é facilmente produzido pelas duas pessoas acordadas e alertas, ou entre um médium em transe e um membro da corrente, a menos que o membro se auto-induza ao transe um forte desejo inaudito da mente de um presente. Às vezes evita que o nome, dado ou fato muito desejado, seja dado. Ação subconsciente. Basta dar sugestões. Aqui permanece a questão levantada pelos críticos, que é a ação da mente subconsciente. O subconsciente é toda aquela grande reserva de experiência e conhecimentos contidos no total da memória do indivíduo. Então, distinguível daquela memória fragmentária, a qual podemos pensar a todo momento. Um homem parcialmente tirado das influências de seu corpo físico pela ação dos passos magnéticos exibe faculdades mais estendidas do que em estado normal. Cada médium tem uma mente subconsciente de maior inteligência do que sua mente consciente. E o mesmo é verdadeiro para as pessoas que estão na corrente com ele. O que então em uma sessão é a ação das normalmente desconhecidas faculdades? Pergunta. Essa ação depende grandemente do tipo de médium que está trabalhando na qualidade do intelecto dos outros presentes. Médios cujos poderes são do tipo físico ou semifísico, aqueles por quem manifestações diretas, tais quais batido de mesa, aparições visíveis, escritos automáticos, etc., são obtidas, são poucos influenciados pela própria mente subconsciente ou daqueles outros que porventura estejam presentes. Um médium intuitivo pode ser muito mais influenciado devido aos longos raios de sua aura poderem mais facilmente entrar em contato com os corpos espirituais dos presentes e fazer com que seu próprio corpo espiritual age de uma forma desconhecida de sua normal consciência. O grau de cultura ou inteligência consciente possuído por um médium também tem de ser considerado. Um médium inculto ou ignorante não se presta à ação do subconsciente, mas um bem informado com uma mente sutil qualificada para entrar em contato sob certas circunstâncias, embora não regularmente, com sua própria mentalidade escondida ou daquelas das companhias que perfazem a sessão consigo. Um bom médium intuitivo a quem uma questão é posta em uma sessão pode dar uma réplica adequada. Essa réplica pode ser
devido à influência de uma pessoa que faleceu, sua própria mente subconsciente, a mente subconsciente de alguém presente, que ele mesmo não tem noção do efeito que está a produzir, os pensamentos que estão na hora flutuando no ar. Se for sua própria mente subconsciente o que está influenciando, não sentirá perto dele a presença de alguma entidade distinta de sua própria personalidade. E o que ele escrever não terá aquele selo de peculiar distinção individual, a mente daquele cuja mensagem está endereçada. Se o que escreve é apenas um reflexo dos pensamentos das pessoas sentadas com ele depois de terem discutido algum assunto conjuntamente, a mensagem será confundida na forma e matéria e inferior na qualidade daquelas que ordinariamente passam. Há poucos médios com uma aura suficientemente longa para entrar em contato com as mentes subconscientes dos que estão ao seu redor. Para pensar de sua própria mente subconsciente, um médio deve estar em um estado incomum, não regular nem facilmente alcançável. Portanto, embora muito interessante seja um assunto em relação à vida espiritual que está dentro e em torno de nós, não se deve exagerar o papel desempenhado pela mente subconsciente. Alguns tipos de fenômenos. Há pessoas que se recusam a ver espíritos em qualquer lugar e outros que os veem em toda parte. Certos fenômenos na sessão não são sempre atribuídos aos espíritos. Entre eles posso mencionar fenômenos de ordem puramente fluídica, mover objetos, batidos afins, os quais é possível empregar apenas a força magnética emanada do médium e outros presentes. Manifestações devido à mente subconsciente do médium, que parcialmente desdobrada penetra no mundo além, visões de cenário distante, previsões, respostas e perguntas morais e filosóficas. Manifestações transmitidas pela mente subconsciente de alguém presente à sessão. Há no mundo espiritual outros habitantes somados aos espíritos dos homens que faleceram na Terra, elementais e formas de pensamentos, que estão nesta categoria. Muitos que passaram pela Terra negarão a existência de tais entidades, porque nunca os viram. Que eles nunca viram é verdade, pois os elementais raramente se manifestam ao homem durante sua vida terrícola ou após. Os elementais desempenham um papel importante em muitos fenômenos, são indispensáveis para evitar fenômenos físicos, materializações e elevações. Por isso que há um elemento de risco nestas manifestações. O grande médium Rumi poderia ter dito muitas coisas sobre esses seres que ele denominava a fim de produzir os incríveis fenômenos pelos quais ficou conhecido. Fantasias sobre celebridades. Certo número de casos de obsessão é devido aos espíritos mortos, mas muito mais aos elementais imprudentemente invocados por experimentos ou formam pensamentos criados pela constante repetição de ideias fixas. Não sabe quanto poder o pensamento possui. Por exemplo, se cada dia evocar a mesma pessoa imaginária em seus pensamentos, digamos, um D'Artagnan ou um Hamlet, será construído com o tempo um D'Artagnan ou um Hamlet em um estado fluídico. Se persistir em sua fantasia, criará um tipo de automato fluídico que pode se manifestar através da clarividência, escrito, batido de meses, e os médicos serão capazes de descrever uma pessoa em conformidade com a ideia que tem em mente. Mas se repete um experimento, mais vitalizar-se-á a imagem, embora as manifestações de pensamento da vontade sejam medíocres. Há muitos indivíduos e grupos que, de boa fé, imaginam ter por guias celebridades como Voltaire, São Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Napoleão, e que os proprietários desses nomes os seguem passo a passo, respondendo imediatamente quando pegam a prancheta ou a mesa. Eles armaram a própria arapuca, pois estão apenas em contato com alguns zombeteiros do outro lado, ou a imagem automata que eles mesmos criaram. Se nada mais mostrasse isso, seria comprovado pela inanidade das mensagens recebidas. Isso é uma forma frequente de obsessão. Nós, espíritos, vemos claramente a imagem automata atada por um laço fluídico ao seu criador e sugando a vitalidade dele. Vemos que quando se para de pensar nele constantemente, gradualmente dissolve-se e desaparece. Poder-se-ia chamar essas criações de espíritos pólipos, porque sugam vida dos corpos fluídicos ou etéricos dos homens, assim como os pólipos crescem nas expensas da carne do corpo orgânico. O que fazer e o que não fazer com médiuns? Pessoas que buscam testemunhar fenômenos nas sessões muitas vezes não se preocupam em considerar exatamente o que é a faculdade de médium. O que a faculdade de mediunidade é? Um médium é uma pessoa com uma especial sensibilidade que o coloca em contato com forças comumente invisíveis. O homem comum, que é do tipo físico, sonoro, não possui essa sensibilidade.
nem é suscetível de fazê-lo até que o padrão humano médio tenha atingido um nível diferente. Lombroso, um investigador cientista italiano do supranatural, viu claramente que havia analogias na função cerebral do gênio e do louco. A isso eu somaria mediunidade. Não quero dizer que um médio é louco, ou que um Shakespeare era louco, mas que o médio, o homem de gênio e o louco devem em seus estados especiais à atividade extra de certos centros cerebrais. Um médio é um aparelho altamente especializado que vibra mais intensamente que um homem médio. Como a vitalidade do médio é solapada pessoas que empregaram um médio nem sempre percebem que ele deveria ser tratado com o máximo de cuidado. De outro modo, ele pode se tornar um escombro físico e moral como resultado de sua mediunidade. Mesmo quando manifestações são devidas às boas influências, um médio é por vezes exaurido pelo exercício de sua faculdade, pois deve dar parte de sua vitalidade antes da produção de qualquer fenômeno. Esse dispêndio de vitalidade é acompanhado por certa agitação nervosa. Alguns médios que são robustos e que assim desfrutam de uma existência tranquila e bem regulada, livre de preocupações materiais, podem ser pouco afetados, porque suas circunstâncias permitem-nos se recuperar. Tais casos são excepcionais, pois muitos, enquanto praticam a mediunidade, estão engajados em ocupações que diariamente demandam suas energias completamente, e talvez os envolvam em contínuas preocupações. Tais pessoas não deveriam agir como médios. Gastam muita vitalidade, seu sangue torna-se empobrecido, seu sistema nervoso debilita-se, sua força diminui e são incapazes de recuperar a força que usaram. Devo somar que na maioria dos casos são os experimentadores que são responsáveis pelos problemas físicos que afligem os médios, retomando forças para fenômenos físicos, tais como mover uma mesa ou algum outro objeto. Os espíritos são obrigados a sacar a força necessária em estado fluídico do médium. O médium é sujeito a um processo análogo à sangria e é drenado de certa quantidade de sua vitalidade, que não pode completamente restaurada a ele pelos espíritos no final da sessão. Mas pode perguntar o motivo dos espíritos não poderem restaurar as forças do médium. Em princípio eles podem, mas na realidade é quase tão complicado dar a ele forças renovadas quanto é fazer uma transfusão de sangue de uma pessoa para outra. Primeiramente, o fluido vital de um médium contém elementos emprestados de seu corpo físico que não existem nos corpos etéreos dos espíritos. Depois, para agir no corpo físico do médium, um espírito deve manter afinidade com ele e ser capaz de manipular os fluidos. Essa combinação de qualidades é muito rara e o médium, na maioria das vezes, é deixado com sua fadiga desamparada. Um bom magnetizador prático em magnetismo, uma pessoa saudável de corpo e mente solidário para com ele, certamente seria melhor habilitado para dar forças ao médium do que um espírito, que na maioria das vezes está ele próprio fatigado pelos esforços da manifestação. Se após uma sessão um médium puder passar uma boa noite, e se ele puder descansar tranquilo por alguns dias, depois ele será capaz de superar a perda de vitalidade. Como um homem que sangrou refaz o sangue, mas se ele tiver apenas alguns instantes de sono e deve ir ao seu trabalho ordinário no dia seguinte, não pode rapidamente restabelecer suas forças e então continuará a perder sua vitalidade. Poucas pessoas se preocupam com o que acontece com o médium após as sessões. O médium mesmo não presta atenção ao seu estado, ele tenta não perder uma sessão, a despeito dos maus efeitos físicos, seja a fim de não perder um honorário, caso seja médio pago, seja não desapontar amigos, caso seus serviços forem gratuitos. Pegando uma doença. Dois perigos incorrem um médium. O primeiro é sofrer uma perda de vitalidade em uma manifestação. O segundo é poder receber males físicos ou danos morais dos espíritos que o controlam. Males físicos têm suas origens no corpo etérico, isto é, o germe de uma doença é desenvolvido primeiro no éter, antes de se estender ao corpo orgânico. Um homem carrega com ele para o próximo estágio um mal que causou sua morte, e enquanto não tenha completamente tirado fora as condições terrestres, ele pode transmitir o mal ao médium. Pessoas tomam grande preocupação ao lidar com casos de cólera ou tifo, mas nada é feito para assegurar que um médium não seja levado ao contato com um espírito que faleceu devido a alguma doença contagiosa. Você que escreve teve uma vez uma tosse seguida de congestão dos pulmões.
após ter se comunicado com um que morrera no dia anterior de infecção pulmonar. A primeira doença não foi severa, mas o germe que permaneceu em seu corpo etérico foi despertado para a atividade renovando este ano. Você quase pagou com sua vida pela falta de prudência. Os recentemente mortos. Muitas pessoas, imediatamente ao fazerem o passamento, são vítimas de profundo desespero causado por intensas emoções. Um médium empata recebeu uma forte impressão dessas emoções e pode ser consideravelmente atingido por elas. Se houver uma manifestação desse tipo, e não pode ser sempre evitado, o médium deve ser afastado com grande cuidado e obrigado a descansar por um ou mais dias. Um médium pode ser jogado em maus hábitos pelos espíritos que o controlam. Por exemplo, o espírito de um jovem que for displicente e pulso fraco na terra pode acordar elementos de paixão no médium com quem ele venha ter contato. Se o médium possui tendências similares e é fraco no autocontrole, isso talvez leve a sérios resultados. Todos os médios não são maduros nem firmemente temperados para resistir a influências corruptoras de homens e espíritos. Muitos têm pouco controle sobre seus impulsos e são facilmente influenciáveis. Não são inteiramente responsáveis por suas faltas e enganos, pois suas inclinações naturais podem ser estimuladas pelo contato com espíritos faltosos. Pode-se dizer que são vítimas de sua mediunidade. Honestos e sinceros de princípio, eles gradualmente tornam-se depravados, amargurados e metamorfoseados sob a ação de entidades inferiores, dos quais se tornaram instrumentos. Um médium deve ter um forte caráter para repelir sugestões maldosas, pois aquele que não seja capaz de reações enérgicas torna-se vítima de espíritos inferiores. A faculdade da mediunidade. A questão da idade tem que ser considerada acerca dos médios. É perigoso praticá-lo durante a crise da puberdade, pois jovens nesta época podem perder sua saúde ou seus poderes mentais para toda a vida. A prática é igualmente ruim para mulheres no estágio crítico da vida. Sacerdotistas e vestais idosas, bem lembrado. Deixava os templos quando entravam nos 40 anos. Se a sua saúde permanecer boa e a faculdade persistir, quando o estágio passar, a mulher pode ser até melhor médico do que era antes. Alguns médios nunca perdem seus poderes, outros apenas retêm por um curto período. Com outros, o poder é intermitente. Uma mediunidade muito fina e intensa pode ser de duração breve e não recorrente, ou pode sofrer eclipses e reaparecer. Excelentes médios, como Swedenborg, não desenvolvem a faculdade até o limiar de sua vida. Certos temperamentos nunca podem se tornar mediumísticos, enquanto outros adquirem ou perdem a faculdade de acordo com as mudanças físicas ou psíquicas produzidas neles pela passagem dos anos. Fui uma vez um rei. Pessoas devem, portanto, ter em conta muitos fatores no nascimento e desenvolvimento da mediunidade. Acima de todos, devem ser sérios em todos os aspectos com os médios. Quando organizar sessões, deve perceber que certas regras têm que ser observadas. Apelos frívolos não devem ser feitos e curiosidades ridículas não devem ser exibidas. De outro modo, se tornarão responsáveis por qualquer dano que possa ser feito. Uma mensagem boa e instrutiva, se não tem a assinatura de uma pessoa famosa, é como nada para muitas pessoas, embora exultam se receberem uma que tenha um nome famoso no fim. Tenham a sorte de ser lido, porque William Stead foi um pequeno alguém na terra, mas não tomaram interesse no que eu escrevo se não soubesse que a mensagem veio de mim. Posso assegurar que muitos homens celebres são espíritos muito maus, com influências detestáveis. Se nas sessões as pessoas procurassem apenas a verdade e a iluminação, receberiam apenas boas influências, os médios escapariam de muitos perigos. Pena virem muitas vezes por curiosidade ou para se divertir com romances mesquinhos. Esperam ouvir que foram reis, princesas ou outras celebridades na vida anterior. Isso atiça o orgulho, consola-os pela possível presente insignificância e lhes dá uma oportunidade de pousar perante seus vizinhos. Entretanto, não juntam histórias de uma prévia existência baixa
e obscura na escala social. Pessoas muitas vezes procuram entrar em contato com conhecidos que faleceram meramente para ter mensagens pessoais. Tão logo um amigo ou parente deixa a terra, eles tentam evocá-lo pelo telefone espiritual, como se assim fosse, sem perguntar a si mesmo se é ou não doloroso ao espírito ou ao médium. Não reclamem, portanto, de insucesso, desapontamentos ou de meses estragados. São só vocês que são os culpados pelas falhas. Quando o tempo vier no qual o médium estiver cercado de todas as preocupações desejadas, vocês abrirão as portas que estão no presente quase fechadas para a comunhão. Quando tiverem grupos sérios de experimentadores que tenham cuidado com seus métodos e que procuram, acima de tudo, conhecer as leis da vida além, não se afligirão com essas ridículas paródias que jogam descrédito na doutrina. Existem muitos médicos excelentes que perderam suas faculdades, a saúde e até a vida por causa da ignorância cruel dos experimentadores. Como formar um grupo? Quero dar um aviso sobre como formar um grupo. Deve unir pessoas sensíveis e bem equilibradas que desejam experimentar de modo científico e não se entregar ao sentimentalismo a tratar o problema das comunicações como um tipo de jogo. Um grupo consistindo de um número igual de homem e mulher dará melhor resultado do que um composto inteiramente de homens ou de mulheres. Mantenha longe entusiastas estáveis que não possuem a calma necessária para experimentos úteis. Mantenham longe também os egoístas que não se preocupem em nada, exceto seus próprios assuntos, e ficam descontentes se não recebem mensagens pessoais diretas. Essas pessoas atrapalham as sessões espíritas. Seu grupo deve ser composto de pessoas de caráter desinteressado, que vê apenas nos experimentadores o que é de valor para toda a comunidade, e não o que lhes dará uma pequena satisfação pessoal. Regras para se observar. Tendo formado um grupo, deve-se fixar a hora e o lugar do encontro, tanto quanto seja possível. O lugar tem de estar em vizinhança saudavelmente silenciosa. E os componentes devem tomar lugar regularmente. Ninguém deve ser permitido adentrar na sala uma vez que a sessão esteja em progresso. Antes de começar, todas as preocupações pessoais devem ser postas de lado. Se sua mente está equilibrada, você perturbará os procedimentos. Se sua mente está atribulada, você perturbará os procedimentos. Deve-se manter silêncio e ter o mínimo possível de conversações particulares, pois elas dificultam os espíritos médios. Acima de tudo, ser paciente. O contato entre os mortos e os vivos são anormais. O fenômeno é instável, quase sempre impossível de regular o avanço. Das exceções, talvez tenha uma que seja boa, duas passíveis, enquanto as outras infrutíferas. Tem de ter isso em mente. Descontentamento e depressão naqueles presentes tem deplorável efeito nos espíritos e por conseguinte no médium. Em França, as sessões espíritas são muitas vezes atrapalhadas pelos defeitos de seus temperamentos. Já na Grã-Bretanha, obtemos melhores resultados por levar o trabalho a sério. Vão-se às sessões de ânimo leve. São facilmente desencorajados. Em seguida, tratam o assunto como uma piada ou abandonam seus esforços. Desta forma, os melhores meios de comunicação são inutilizados. De novo, os britânicos respeitam a autoridade do líder do grupo e observam os regramentos escritos de comum acordo, mas vocês não prestam atenção às regras. Faltam-lhes o espírito de acordo e gastam em discussões o tempo que seria melhor dado a experimentos regulares e cuidadosos. Ao trabalho. A escolha do médico do grupo deve ser feita com grande descrição. Devem, acima de tudo, certificar que seu caráter moral é suficientemente bom para não fraudar ou dissimular. Há um sentimento generalizado de que a mediunidade é um dom e que os possuidores de tal dom devam dar seus benefícios a outrem livremente, sem pensamentos de pago ou recompensa. Deve ser levado em conta de todo modo que no exercício de suas faculdades médias são retirados de outros meios de sobrevivência. Portanto, parece-me justo, natural, que eles devam ser pagos. Eloquência é um dom também, e ainda assim pagam seus advogados. Uma bela voz é um dom, e paga-se a um cantor, um covert. As percepções de um artista ou a habilidade de um artesão são também dons, mas a objeção é feita. E se eu pago o médium e a sessão for infrutífera? Pergunta. Paga-se ao advogado mesmo se perder o caso, ao cantor mesmo se sua performance for ser falha, ao ator embora sua atuação seja pobre. O professor que te
o professor que te fez bocejar. Esses são pequenos desapontamentos que não pode sempre evitar. Médios não devem hesitar em aceitar dinheiro. Eles dão seu tempo, sofrem, fadiga, arriscam a saúde e, se eles têm outra ocupação, perdem o descanso que necessitam. Imagina-se que pagando o médio haverá mais espaço para ser enganado. Isso é um erro. Um médium honesto não ludibriará mais do que um comerciante honesto faria. Um médium desonesto ludibriará, mesmo que não seja pago, simplesmente por orgulho e vaidade. É seu dever controlar e criticar seu médium e despedi-lo se ele não se mostrar conciso. Pessoalmente, eu nunca tive de me lamentar por pagar um médium. Necessidade de liberdade, de deveres materiais. É desejável que grupos devam envidar esforço para colocar cada bom médium em uma posição que o permita dar suas energias totalmente aos experimentos. Muitos bons médicos não são capazes de desenvolver suas faculdades ou as perdem porque estão ocupados com os cuidados ordinários de ganhar a vida. Não podem de uma vez e ao mesmo tempo dar sua força e a sua profissão e a mediunidade. Ou ele cesse de dar sessões devido não ter tempo para lazer, ou sua saúde irá ralo abaixo sobre o esforço da dupla jornada, e então os poderes mediúnicos, os poderes médios místicos diminuem ou desaparecem. Vocês lamentam da lentidão do crescimento do espiritismo em França. Não se pode avançar sem o uso de médios, e não fazem nada para se assegurarem de sua disponibilidade. Muitos de vocês imaginam de boa fé que um médio deve dar seu serviço sem onerar a si mesmo e aos outros. Sempre a ideia de que a mediunidade é um dom. Deixemos de lado por um momento o caso de um médium com meios independentes, ou pelo menos de lazer amplo, que ele possa empregar para o bem da causa. O operário, o funcionário, a esposa, mãe e dono de casa não devem ser esperados para dar o seu serviço. Eles têm deveres para com seus empregadores, suas famílias, a sociedade em geral. Se eles têm casas e empresas, estas devem ser devidamente cuidadas antes da mediunidade ser pensada. Eles não têm o direito de diminuir sua capacidade para o trabalho com muito em perigo a sua saúde, atuando ao mesmo tempo como médium. Se seu grupo deseja fazer sérios experimentos, ou você deve livrar seu médium parcial completamente dos deveres materiais, ou se suas fontes não permitirem assim agir, deve pedir ao serviço de alguém cuja posição seja tal que ele tenha tempo suficiente para ter o descanso necessário após seus labores de mediunidade. Escola para médios. Asseguro que se as sociedades espiritistas tivessem, nos anos recentes, fundado escola de médium, então selecionando os melhores para estudos e experimentos, o espiritismo seria agora uma grande força no mundo. É nossa própria culpa se o movimento não faz rápido progresso. Para estudar química, necessita de um laboratório com todos os instrumentos necessários de produtos químicos. Deseja-se obter fenômenos mais complexos, sem ao menos se perguntar sobre os aparatos necessários às condições nas quais pode ser usado. Resmunga-se porque não se consegue resultados. Isso é irracional e absurdo. O presidente do grupo, após a formação do grupo e a escolha do médico, começa-se a experimentar com ele. Mas o rejeite de inopino se ele não der resultados satisfatórios. Não rejeite de inopino se ele não der resultados satisfatórios. Muitas sessões são mantidas antes de resultados convincentes serem obtidos. Por isso, é necessário sentir o caminho nesses experimentos. Se for possível, é bom ter mais de um médium no grupo. Será de uma inestimável ajuda a fim de checar os resultados obtidos. O arranjo dos participantes é uma das partes mais importantes em uma sessão espírita. É por vezes necessário, durante as primeiras sessões de um recém-formado grupo, mudar os participantes de lugar até chegar a um arranjo satisfatório. É um dever do presidente, que deve ser uma pessoa de autoridade capaz de manter a ordem e promover a concórdia, fazer tal arranjo após ter consultado os médicos. A sala deve ser bem arejada e mantida em uma temperatura que melhor se adeque ao médium. As condições que afetam cada médium em particular devem ser especialmente anotadas. Um bom presidente pode render serviços incalculáveis. Ele pode, pela sua firmeza e energia, evitar espíritos zombeteiros de tomar posse do médium, ou ao menos pode limitar a sua influência. Médios com auras de longo alcance são quase completamente livres de espíritos perturbadores ou mal intencionados.
mas aqueles cujas aulas são permeáveis e aqueles que são facilmente influenciados requerem uma vigia cuidadosa por parte do presidente. Ele deve ser escolhido com grande cuidado, pois tem de ser um homem de discernimento. Sua acordância com as condições capacitam-no de fazer perguntas pertinentes, onde obterá bons resultados, se uma vez apontados os participantes aceitaram sua liderança. Como terminar uma sessão? Ao final da sessão ou após qualquer manifestação complicada, o médio deve ser descarregado com cuidado. Médios intuitivos com auras de longo alcance mal ajuntam fluidos maléficos, mas passes energéticos são necessários para descarregar a cabeça, que fica sempre mais ou menos congestionada, e para acalmar a excitação nervosa geral. O médico poderá dizer que se sente melhor e que não está fatigado, mas mesmo assim descarregue. Possivelmente ele no momento não perceba a extensão de sua fadiga, pois estará anestesiado. Porém, ao não ser que isso tenha sido feito, ele não será capaz de dormir quando chegar em casa. E no dia seguinte sentir-se-á deprimido, com seus nervos em frangalhos. No caso de médio direto, deve descarregar cuidadosamente o órgão ligado à produção do fenômeno. Quando houver movimento de uma mesa, descarregue-se os braços e particularmente o plexo solar. Se o médium deu muita de sua vitalidade, será necessário recarregar o plexo. Os olhos de um clarividente e os ouvidos de um clareaudiente devem ser descarregados com cuidado. Uma descarga muito enérgica é necessária no caso de médios materializadores. Após uma materialização complicada, o médium deve tomar um banho de sal, quente ou frio. Cada médium, antes da sessão, deve tomar um banho. Deve ser avisado também para, através de uns poucos passos, descarregar o médium das influências que ele ajuntou da multidão que atravessou seu caminho até a sessão. Influências que podem complicá-lo. Sistema a seguir. Peguem, por exemplo, um grupo onde há 3 médios. O primeiro é um psicógrafo, que no meio da escrita direta recebe longas dissertações morais, científicas ou filosóficas. O segundo é médio de transe, através de quem as manifestações serão mais restritas que o primeiro, porém mais positivo. O terceiro é um clarividente e pode ser usado para checar os resultados dos outros. O presidente deve arranjar com os membros do grupo o trabalho e dar a cada médico. Ao psicógrafo, uma série de perguntas deve ser preparada para que sejam respondidas ou por entrar em contato com certo espírito ou deixado à escolha do comunicante do outro lado. Se o grupo puder obter um espírito guia ou controle de um espírito avançado, será uma coisa excelente. Enquanto o primeiro escreve, o médio de transe é controlado pelos espíritos desejosos de entrar em contato com os membros do grupo. Tanto quanto possível, o presidente deve manter as manifestações em relação com o assunto do estudo da noite ou série de noites. Se um espírito desconhecido se manifestar, ele deve observar de perto, a fim de impedir se houver risco para o médium. Ao terceiro deve ser pedido confirmar os fenômenos, tanto quanto suas faculdades de ver o capacitam. Um grupo deve estabelecer um programa de estudos, pois assim ajudarão os espíritos comunicantes. Perguntas certas a fazer. O alvo do grupo não deve ser meramente perseguir manifestações amigáveis de alguns falecidos conhecidos dos membros ou obter provas de identidade de vários comunicantes. Os membros devem trabalhar e pedir aos espíritos que trabalham com eles de outro modo. As manifestações simplesmente se tornarão um ciclo vicioso em uma sucessão de banalidades. Se o grupo deseja resolver um problema complexo, por exemplo, o problema dos diferentes estágios pela qual, com a morte, um espírito se livra do seu corpo terreno e das condições gerais da Terra, o seguinte curso deve ser seguido. Uma série de mensagens descrevendo os diferentes estágios deve ser feita através do médico psicógrafo. Muitas comunicações interessantes podem ser obtidas mostrando como a soltura é afetada. Por exemplo, no caso de um homem que foi morto repentinamente, ou um velho, ou um que faleceu devido a uma doença. Ao mesmo tempo, pelo segundo médio de transe, pode-se perguntar a cada espírito liberto que se manifesta como foi a maneira de sua morte e como ele se libertou do corpo. Se o espírito ainda está preso à terra, isto é, que ainda não se retirou completamente das condições terrestres, certas conclusões podem ser tiradas da maneira com que se manifesta. O terceiro, clarividente, pode chegar aos resultados obtidos pelos outros 2. Se houver obscuridades ou contradições, este providenciará material para novas questões. Um monturo surpreendente de instruções será ganho ao se seguir um plano sistemático. Como se preparar para uma sessão?
Poucos grupos seguem esse método no presente. Eles se confinam às pequenas manifestações íntimas, nem sempre dadas por espíritos avançados. Estes consolam os enlutados, mas são insuficientes, pois não levam nem ao progresso, nem ao progresso sem conhecimento, nem ao desenvolvimento do médium. Falta de cultura no grupo e no próprio médium é por vezes um obstáculo no caminho do progresso. As pessoas de mente incultas têm quase nenhum desejo além de lugares comuns familiares nas comunicações. Muito frequentemente rejeitam mensagens instrutivas porque não as entendem ou porque vão contra suas ideias preconcebidas. Essa preguiça mental encontra-se naqueles cujos estados sociais levariam outros a pensar que são pessoas cultas, mas naquelas mentes o estudo é deixado de lado como algo superficial. Um grupo deve ser pouco em números, mas cada membro deve estar resoluto em estudar honestamente os mistérios do além-túmulo. Um membro de mente frouxa é sempre escolho no progresso. Uma excelente preparação é estudar um assunto dado, seja por meio de leituras ou de meditação, antes de começar a sessão propriamente dita. Um membro do grupo deve dar uma curta palestra sobre o assunto e pedir aos outros darem suas opiniões. Para uma sessão de 2 horas e meia, 45 minutos de discussões preliminares. Discussões, não disputas, terão bom efeito não apenas nas mentes dos membros, mas também atraindo a atenção dos espíritos adiantados. Para pessoas devotadas a materializações, elevações e afins, essa forma de preparação mental é desnecessária. Essas sessões, considerando apenas o ponto de vista filosófico, não são muito instrutivas. Muito de todo modo pode ser aprendido delas e são feitas com um médium que a tudo permite ser rigorosamente testado. O espiritismo beneficia grandemente se todas as manifestações fossem objeto de teste, e seu desenvolvimento não seria mais retardado pelas sessões espíritas grotescas com mensagens desanimadoras. O homem-alvo. O exercício da mediunidade é mais uma fonte de julgamento do que de felicidade. Portanto, tem-se de refletir bem antes de dar qualquer passo em direção ao desenvolvimento. O médium é um hipersensitivo, ele fica mais exposto do que pessoas comuns às desagradáveis sensações advindas da Terra ou do mundo espiritual. É mais facilmente afetado por mudanças de temperatura ou variações no magnetismo terrestre e está sujeito a desconfortos físicos dos quais não médios desconhecem. Ele é um inválido comparado a pessoas normais que têm boa saúde. É falsa a noção imaginar que um médium é um ser privilegiado, cercado a vida toda por gênios que o protegem de todos os perigos. Ele é alvo para espíritos sombrios que procuram evitar a disseminação da luz. Essas criaturas malévolas esforçam-se em colocar milhares de escolhos ao redor dele, indispondo com amigos e vizinhos, causando pesos monetários, frustrando-o em sua profissão e infligindo-lhe malefeitos. Os melhores e mais puros médios puxam para si influências más, assim como um para-raio atrai o relâmpago. Foi verdade também aos santos da igreja. Foi para se resguardarem contra os perigos que acompanham a mediunidade que as igrejas proibiram a tentativa de comunicações com aqueles que fizeram a travessia. Em civilizações antigas, pela mesma razão, a prática era cercada por cerimônias defensivas. Felizmente, o médium tem guias para protegê-lo, pois sem eles ele logo estaria louco ou morto. Embora os guias lutem por ele mesmo, com a boa vontade, não pode definir ou suavizar todos os ataques. Defender ou suavizar todos os ataques. Se o médium tem um caráter elevado, seus perseguidores tentarão machucá-lo através de seus companheiros, ao provocar contínuos vexames em sua vida social. Se o médium tem menos caráter, sendo do tipo mais material, eles atacarão diretamente, tentando levá-lo a vários excessos, tais como beberagens e jogos. Um estudo das vidas dos bens conhecidos médios ilustrará bem isso e mostrará quanto deles foram testados moral e fisicamente. Entre a multidão dos menos famosos encontraremos muito mais exemplos. Desenvolvimento da mediunidade. Enquanto as atuais condições aleatórias prevalecerem, será uma tarefa de tentativa e erro ser um médium. Com sua faculdade deve-se ter cuidado e não deve ser desenvolvida sem uma sistemática ou sentido. Médios são
médios são feitos para experimento em circunstâncias desfavoráveis. Ninguém procura ajudá-los a resistir a ataques feitos em seus bem-estares físicos e morais, ou para preservá-los de obsessões de distúrbios cerebrais. As pessoas não se preocupam sobre o que acontece ao médio, desde que elas se divirtam. A mediunidade não deveria ser desenvolvida, exceto em pessoas de mente sã e caráter vigoroso, que saberão como resistir a perversas sugestões e a prevenir entidades estranhas de os controlarem. Desenvolvimento mediúnico em pessoas de vontade fraca e moralidade instável abrem uma avenida para os perigos, pois se tornarão peões de más influências. Seria bem diferente se médios fossem retirados da vida como sustentados por sacerdotes, versados na natureza das forças arroladas, que pudessem criar influências protetoras ao redor deles. Um médio de forte personalidade, não apenas incorre em menor risco e tem mais poder de repulsar aqueles que querem pregar truques nele, mas também passa por testes com mais coragem sem se tornar amargurado ou mal-humorado. Médios ficam, às vezes, excepcionalmente mal-humorados e irritados, suscetíveis ao desprezo, agressivos na conduta e, por vezes, extremamente ciumentos de outros médios. Isso é porque não sabem como se livrar das influências perniciosas que se agarram a eles. Necessidade de aviso de alerta. É bom, neste momento, reassumir as precauções que, se tomadas, irão diminuir os riscos que se correm por ser médium. A sessão deve ser realizada em boas condições e um médium em estado de boa saúde e equilíbrio mental. Regras cuidadosamente pensadas devem ser observadas pelos assistentes e um médium completamente descarregado após os experimentos. As influências psíquicas dos membros de um grupo podem ser eficazes em neutralizar a ação dos espíritos maléficos e reforçar o poder dos guias do médium. Vejamos um exemplo. O médium pode estar tendo problemas com a hostilidade de um parente próximo, e tal hostilidade é excitada por esse espírito maléfico. O guia sozinho é incapaz de intervir ao seu favor, mas se o grupo, pela simpatia, criar uma atmosfera favorável ao redor do médium, o guia terá um terreno vantajoso, no qual agirá contra o espírito que atormenta o médium. Em tal caso, as forças psíquicas emanando do encarnado são mais poderosas do que aquelas dos desencarnados, que pois possuem mais elementos terrenos. Eu sei que há algumas pessoas que tentam ajudar os médios, mas são poucas em número e muito dispersos. Que não haja mais, creio, é devido à prevalecência da ideia que um médium é um ser privilegiado por estar em contato com os espíritos. O mesmo aviso de alerta pode ser colocado sobre as portas das casas espíritas, como o é sobre fios elétricos energizados. A eletricidade pode ser de bom serviço, mas devemos saber como empregá-la. O mesmo é verdadeiro para as forças psíquicas. Quando aos médios, depois de terem sido selecionados e treinados nas escolas, forem dadas condições harmoniosas em ambiente para continuar seu trabalho psíquico, então não haverá risco na prática da mediunidade. Maus efeitos nas cidades. O próprio médium deve fazer algo para diminuir o risco que possa incorrer. Ele deve desenvolver sua força de vontade a fim de ser capaz de repelir sugestões que o levariam ao desvio. Sua inteligência a fim de entender e sujeitar a exames críticos os fenômenos que ele recebe. Suas simpatias para que não se limite ao alto interesse. Deve levar uma vida normal tanto quanto possível e dar um exemplo de bom comportamento, de diligência e coragem. Ser cuidadoso com as companhias que mantém, admitindo em sua intimidade apenas aquele de bom caráter. Mau caracteres traz consigo más influências que imantam-se ao médium sem o conhecimento deste. Ele deve, se possível, viver em uma casa que receba bastante luz solar, pois o sol afasta os espíritos malévolos. Sua casa deve ser mobiliada simples e harmoniosamente, não necessariamente ser custosa e da moda. Sua dieta deve ser equilibrada, porém afeita às suas peculiaridades individuais. Deve-se beber pouco álcool e carne, muitas frutas e vegetais, embora completo. Vegetarianismo não se coaduna a todos os médios. Ele não deve tomar chá ou café em excesso e em nenhum caso deve-se recorrer às drogas.
pois são extremamente perigosos. Se a oportunidade deixar, deve viver no interior, campo ou montanha, são favoráveis à mediunidade, embora o mal ou as baixadas não se coadunam a todos os médios. A vida em grandes cidades é desconcertante para os médios. Os fenômenos são mais difíceis de se obter em cidades como Londres e Paris do que nas cidades do interior. Médios ficam mais facilmente depressivos e estimulados nas cidades. Este é particularmente o caso nas superlotadas condições prevalecentes nas grandes cidades. Cada médico que vive em uma cidade grande deve ir com frequência ao interior pelo ar puro e, se possível, deve passar um bom tempo caminhando pelos bosques. Foi descoberto que as influências emanadas das madeiras são excelentes para pessoas altamente estressadas e restauram as qualidades psíquicas. Higiene moral. O médium deve se atentar à serenidade da alma. Todos os sentimentos violentos, medo, desespero ou fúria enviam ondas que repelem os espíritos e reagem com efeitos ruins no corpo somático. A alma serena entra em contato com espíritos elevados, enquanto os violentamente atormentados atraem espíritos animados por paixões ardentes ou mágoas e distúrbios de todas as sortes. A ação desses é malévola e exauriente. Ao se esforçar em desenvolver suas faculdades, um médium não deveria se pôr nas mãos de um ignorante do assunto, mas deveria seguir um investigador experiente que seja prudente e saiba como se resguardar dos riscos. As sessões devem ter culturação e cessar tão logo a fadiga seja sentida. Deve parar quando receber uma comunicação incoerente ou grosseira. Até ele ser mestre de seus poderes, não deve tentar se exercitar sozinho. Deve sempre procurar obter um guia do outro lado. Há fenômenos assombrosos, crises nervosas, catalepsias e possessões que só podem ser conjuradas por um adepto. Isso assusta-os sem instrução e por isso o neófito não deve experimentar até ter certeza de seus poderes. O risco é demasiadamente grande. Hipnotismo de nomes. Tendo desenvolvido suas faculdades, o médico deve submeter todas as comunicações que recebe a severo escrutínio. Ele não deve se permitir ser hipnotizado por grandes nomes. 99% das vezes a assinatura aposta é falsa. São falsos cartões de visita usados por espíritos desconhecidos para obter entrada em uma corrente. Ele deve estar em guarda contra ser levado pela lisonja. Há sempre algum tentador pronto para sugerir ao médium que o mundo esteve esperando por ele para salvá-lo. Um guia verdadeiro, se ele mencionar algo do tipo, falará da missão de seu médium em termos moderados, pois existem muitos médios e que cada um é apenas um pequeno fiapo da imensa tapeçaria. Um bom médium estará pronto para criticar e ganhar gosto de ouvir os outros criticarem as mensagens que receber ou os fenômenos que ele ajuda a produzir. Quem é ofendido por críticas e quem se recusa a submeter a testes severamente controlados deve se suspeitar ou de má fé ou de influências espirituais insalubres. Um médium, afinal, é apenas um intermediário. Ele não deve tornar uma questão de amor próprio, vaidade, defender produções que não são as de sua própria personalidade. Deve escolher as críticas, pois deve acolher as críticas, pois ajudar-lhe a saber a extensão de seus poderes e, portanto, para obter o controle deles. Um verdadeiro médium sujeito às influências boas nunca é invejado por outro médium ou ansioso para reivindicar poderes superiores. Pelo contrário, ele deve tentar encontrar o seu nível adequado através da partilha de experiência e comparar com os outros. A inveja é sempre uma indicação de que algumas más influências estão trabalhando. Um médium não deve recorrer à magia para aumentar seus poderes. Certas forças ocultas que não pertencem ao plano da Terra recolhem com uma força terrível aqueles que imprudentemente os invocam. É terrivelmente desconcertante quando um médium que lhe dá um fenômeno real é pego no ato do engodo e continua seus truques mesmo depois de exposto. Sabe-se que o médium é um homem honesto na vida privada e não se consegue estender o motivo de ele ser agora desonesto. Não se consegue entender o motivo dele ser agora desonesto. Seus lábios são devidos a sugestões mentais inconscientes de outros participantes ou o ineficaz controle dos espíritos.
Suponhamos que o médium está em semi-transe enquanto ele espera a ação dos espíritos que estejam em um estado passivo e receptivo e suas faculdades já estando parcialmente tiradas de seu controle, portanto quase incapaz de checar os seus atos. Se o período da inanição e espera se prolongar, a impaciência dos participantes atua sobre o médium, causando-lhes sentir um desejo incomensurável de enganar, ao qual no fim eles sucumbem. Em alguns casos a fraude é devida a controle ineficaz dos espíritos. Um espírito que deseja produzir um fenômeno deve ser posto em contato direto com o médium, completamente dentro de sua aura. Por exemplo, ele pode procurar por artifícios pobres, mas aparentes, produzir algum fenômeno que seu guia pretenda atingir pelo intermédio do espírito. Se o espírito não controlar de perto seu médium, este último, por sua ação reflexa, vai tentar executar o projeto de seu guia, vai fazer isso inconsciente e abertamente. Impostores e honestos. Todo médium materializador, a fim de produzir fenômenos materiais, abandona o controle de seus atos. Sua consciência é momentaneamente descentralizada e ele se torna um brinquedo impossível das forças psíquicas que estão se entrecruzando. Seria uma boa coisa se, nas sessões de materialização, os membros se concentrassem em enviar fortes pensamentos de sugestão ao médium. Por isso, aumentaria sua vontade, o capacitaria a resistir ao desejo de enganar. O presidente do grupo deve ver se isso é feito. Ele tem de exercitar autoridade sobre o médium e apenas permitir-o sentar sob condições as quais forem impossíveis a impostura. Não deve hesitar em atar o médium à cadeira ou amarrar suas mãos e pés e, se necessário, trancá-lo em uma cabine de madeira. Não julgue o médium muito severamente. Lembre-se que, embora a fraude possa ocorrer, ele não é sempre culpado. Sua concordância às sugestões mortas, de todo modo, é um indicativo de que sua vontade é débil. Essa debilidade de vontade é frequente com médium, em médios e sonâmbulos. E é muitas vezes uma consequência de sua composição física astral, que requer plasticidade e passividade a fim de ser maleável para as forças ocultas. Mesmo no caso de médios, cujos caracteres e mentes são enérgicos e robustos, notar-se-á uma debilidade psíquica que os dificulta na luta comum para a vida. É bom manter guarda e aceitar nada, sem testar de tal forma e dissipar todas as suspeitas, cuidado com os médios charlatões e tenha cautela com médios honestos. Torne impossível fraude inconsciente tomando as precauções mais rigorosas, pois algumas pessoas podem adquirir um gênio para artimanhas e engano. Sessões caseiras. Após um grupo ter sido formado com cuidadosa seleção de membros, como a regra inoportuna admitir não membros na sessão. Isso, todavia, não é uma regra rígida. É uma boa coisa permitir que outros, de tempos em tempos, também ocasionalmente façam em suas casas. O grupo não deve admitir um não membro sem saber se o visitante é uma pessoa que acredite ou não na realidade do fenômeno. Tenha vindo para investigar e não para zombar. Um visitante de mente aberta que na noite cumpre as regras não pode magoar os médios ou os espíritos.
É diferente com farsantes que aparecem com a intenção de fazer um jogo de tudo, que procuram apenas criticar e que não querem entender. Esses devem ser excluídos, pois podem fazer alguma traquinagem boba que poria em perigo médio. Se for decidido abrir um grupo de propaganda onde os não iniciados são convidados, um poderoso e experiente médio deve ser escolhido. Ele deve sempre ser assistido pelo presidente da sessão. E se o novo grupo for grande, por muitos outros versados no expediente, se apenas um pequeno número é convidado, o presidente somente será suficiente. Introdução de não membros. O presidente e o médio devem ter lugares prefixados e os objetos usados pelo segundo, mesa, cadeira, prancheta, etc., devem, tanto quanto possível, serem os mesmos. O presidente deve exercer controle completo sobre a reunião, evitando qualquer conversa e sussurros no começo e durante a sessão. Ele deve dar qualquer explicação e comentários que julga necessários para um bom entendimento do fenômeno. Deve ainda observar o médio de perto, descarregá-lo frequentemente. É de bom tom começar com uma oração, um hino, uma pequena peça musical. A temperatura da sala deve ser sempre a mesma. Muito quente causa congestão no médio. Frio demais é igualmente ruim. E uma atmosfera abafada fadiga. Os presentes não devem se ajuntar perto do médico, que deve apenas estar em contato com o presidente, exceto nos casos onde se faz necessário formar uma cadeia. É um erro admitir uma exceção pessoas que não têm noção dos fenômenos espíritas. A elas torna-se salutar uma pequena instrução preliminar nas causeiras ou por leituras. Nas palestras ou por leituras devem ser avisados de antemão do tipo de fenômeno que serão produzidos pelo médium. Por falta de explicação preliminar, muitas pessoas na primeira sessão ou consideram o fenômeno inútil ou se assustam. Por outro lado, se estivessem sido preparados pelo que esperar, ficariam mais interessados. O médium deve ser cuidadosamente descarregado após a sessão e, se necessário, dado algo para comer ou beber. Certos fenômenos são muito exaustivos e é então absolutamente necessário que o médium recomponha-se corporalmente. A sessão deve ser fechada, como começou, com uma oração, um hino ou uma peça musical. Se a sessão for problemática, isso restaura a harmonia do grupo. Nas sessões de propaganda, os médicos devem ser capazes de se desembaralhar das novas e estranhas influências trazidas pelos não-membros. Riscos em correntes particulares. Em correntes caseiras, constituídas de pequenas reuniões de família ou de amigos, certas vantagens são ganhas, pois nestas experiências as pessoas ajuntadas estão em sintonia e podem facilmente ser levadas à harmonia do assunto do dia. Se as pessoas participantes já possuem conhecimento dos fenômenos espíritos e o médium é experiente, as condições serão favoráveis e não haverá muito o que temer. Infelizmente, muitas dessas experiências particulares que não possuem um controle sério ou são levadas por pessoas que têm apenas uma vaga noção do assunto. Essas pessoas acham que a experiência é desnecessária e que a leitura de alguns poucos livros sobre o espiritismo é suficiente para capacitá-los a conduzir uma sessão. É como tentar alguma experiência em química, pode ter lido um pequeno manual, mas sem ter estudado em um laboratório. Alguns grupos são formados por diversão, enquanto outros com a ideia de que os espíritos são gênios de contos de fadas e que a mesa com uma lâmpada de Aladim pode operar milagres. Se o grupo contém pessoas crédulas, incontroláveis e estáveis, cujas decisões de cada curso de ação são feitas dependentes das pancadas nas mesas ou mensagens na prancheta, não apenas é o livre-arbítrio aniquilado, mas obsessões, exaustões nervosas, desordens mentais podem se seguir e os resultados serão muito sérios. O perigo de tal proceder, as consequências que podem acontecer, nunca é demais enfatizar. A limitação da mente humana
É passivo de dedução que grupos hostis às críticas salutares e discussões, ou que recusam-se a examinar teorias e doutrinas que aparecem contrárias aos ensinamentos de seus guias, estão sob influência de um tipo inferior de espíritos. Alunos das condições da vida futura, consciente ou inconscientemente, estão inclinados a serem vaidosos e estão aptos a acreditar que possuem o monopólio da verdade. Não se pode afirmar com muita força que nenhuma escola de pensamento ocultista, espiritista ou teosófica possui a verdade. Cada um ganha um elemento da verdade, mas não a verdade toda. Os próprios espíritos que manifestam só podem dar porções da verdade. E quem poderia dar instruções mais completas são muitas vezes impedidos de fazê-lo por ideias preconcebidas do médium ou a outras pessoas presentes com ele. Devido à limitação da mente do homem, toda a verdade não seria compreendida, mesmo se pudesse ser revelada pelos espíritos. Se a mente do homem fosse mais inteligente e receptiva a novas ideias, o espiritismo iria avançar mais rapidamente. Pessoas aparentemente inteligentes são encontradas às vezes incapazes de aceitar novas ideias. Por exemplo, M. Thiers, historiador e primeiro presidente da Terceira República Francesa, embora um homem inteligente não podia acreditar que os trens a vapor eram possíveis. Rimbombantes nomes. Se um médium não é bem equilibrado, ele é capaz de isolar-se de seus companheiros, imaginar-se que tenha sido escolhido para fazer um grande trabalho e que seja um dos eleitos. Esta é uma forma de obsessão que, se não controlada, pode levar à loucura. Cada mensagem deve ser julgada por seu conteúdo, não pelo nome afixado a ela. O lugar comum de mensagens assinadas por um nome ilustre, desacredita o espiritismo mais do que uma mensagem autêntica de elevado valor e o exaltaria. Não se segue que os homens se tornam grandes espíritos porque ocuparam cargos altos na terra. Por vezes, pelo egoísmo e orgulho, eles negligenciaram o desenvolvimento espiritual. Portanto, um homem que escreveu muito admirados versos ou criou frases bonitas enquanto esteve na terra, pode, depois de sua morte, se tornar um espírito de ordem baixa e ser totalmente incapaz de dar instrução em grande verdade. Todo o desejo de se comunicar com muitas celebridades cessaria se todos os terrícolas percebessem seus atuais miseráveis estados. Em vez de procurar, seriam assustados por eles ou teriam pena deles. Não confie cegamente em rimbombantes nomes, mas julgue a árvore pelos seus frutos. Um homem que era um trabalhador honesto, descendente e decente pode ser mais capaz de dar instruções que um famoso escritor de conhecimento superior e ainda com desenvolvimento espiritual inferior. Na busca de um guia, evitem celebridades cuja espiritualidade nada se sabe. Busquem, sim, aquele que, embora menos famoso, tem um alto padrão moral. Esse guia vai dar sábios conselhos e atrair boas influências. Pessoas que fazem mal. Os espíritas se fazem mais mal para a sua causa do que os seus detratores. Seus oponentes podem ser convencidos por argumentos razoáveis, mas pouco pode ser feito com as pessoas que organizam sessões com médios convulsivos ou histéricos, que lhe dizem que Shakespeare é o seu guia, atribuem a ele produções abomináveis, sem forma ou sentido, e contam de fenômenos maravilhosos que existem apenas em sua imaginação. Há muitos casos desses em grupos em Paris. Eles enxameiam na cidade, lançando sobre as doutrinas da vida contínua um descrédito que as melhores investigações não apagam. O espiritismo em França tem de ser dito e reiterado ao fim de cauterizar as feridas. Se manteve estacionário, quer porque os seus seguidores têm demonstrado uma falta de estudo sério e perseverante, ou porque pequenas facções são formadas e se agarram obstinado e ignorantemente aos seus próprios dogmas particulares. Há em muitos espíritos teósofos e ocultistas o fanatismo, tanto quanto havia nos papistas ou huguenotes nas guerras de religião em França, rótulos contra fatos. Muitos imaginam que o fato de pertencer a alguma escola de ocultismo lhe confere uma grande superioridade moral e intelectual para com o resto da humanidade, que são infalíveis em suas doutrinas. Eles não conseguem ver que toda a ortodoxia é uma coisa morta, que eles mumificaram suas crenças, tanto quanto os seguidores dos cultos que zombam. Espíritos avançados julgam diretamente o valor de um homem pelo brilho mais ou menos coruscante do seu perispírito. O título de mero espiritista ou teósofo não significa necessariamente acrescentar algo ao valor espiritual de alguém, encarnado ou desencarnado.
É um grande erro imaginar que o avanço de um homem é marcado por o seu credo. Há materialistas e ateus que são almas admiráveis, protestantes fervorosos e católicos sinceros que são espíritos muito avançados, enquanto muitos espiritualistas e teósofos estão muito atrás na escala da evolução. O rótulo não faz o conteúdo da garrafa. Não é o credo, mas os atos e as virtudes morais que situam os homens a ser trabalhadores pobres cujo desenvolvimento espiritual é muito anterior ou de alguns eminentes cientistas, autores e até mesmo pesquisadores psíquicos. Se o Espiritismo faz um homem melhor, mais meditativo, mais caridoso, mais tolerante e dá-lhe uma maior compreensão de suas funções, então se pode realmente dizer que ele está aprendendo suas lições. Mas se o deixa sectário, egoísta e arrogante, então pode estar certo de que ele compreende o Espiritismo não mais do que um fanático compreende o cristianismo. Espíritos aprendem como homens. As grandes tradições ocultas não são perdidas e nunca poderão ser, mas elas são incompreensíveis à mente pelo tipo atual de educação. O Espiritismo não é uma religião nova, existe apenas uma religião. Suas doutrinas são reeditadas a cada 2000 anos, quando o texto antigo deixa de ser compreensível. Todas as verdades existentes no Espiritismo estão nas Escrituras e elas estavam nos corpos da doutrina entregue antes de as Escrituras serem escritas. Verdades eternas estão hoje sendo reeditadas. Os Espíritos não têm motivo para a vaidade, pois eles não renovam o mundo por doutrinas sobrenaturais. Qualquer médico que pensa que é um Messias ou é mal guiado ou é louco. Qualquer espírito que finge transmitir verdades infalíveis é ignorante ou é um embuste tentando enganar as pessoas com quem ele entra em contato. Um espírito pode ensinar apenas o que ele conhece de si mesmo e o homem só pode compreender em relação à sua inteligência. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para um observador casual, os esboços do mundo espiritual já dados podem parecer muito desanimador. Muitos espíritos ainda imaginam para si um mundo espiritual todo brilhando com luz apenas, apesar de terem tido uma experiência considerável e tendo visto a maior parte de suas sessões estragadas por espíritos inquietos. A seguinte passagem ocorre em Eclesiastes: no local onde a árvore cair, ali ficará. A morte é apenas o rompimento do cordão que liga o espírito ao seu corpo terreno. O próprio espírito permanece inalterado e está na fase de desenvolvimento a qual alcançou durante sua vida terrena. A morte revela apenas a continuidade de sua existência, sua adaptação a um estado de vida espiritual, em harmonia com suas qualidades e defeitos. Não se tira qualquer um de seus vícios, nem adiciona as suas virtudes. Cristo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, isto é, com muitas regiões espirituais, tantas quantas a estado de alma. É por isso que nas comunicações as descrições do próximo estado variam de tal medida, pois o homem gravita para a esfera para a qual ele se preparou durante a vida terrena. Alguns espíritos descrevem apenas habitações medíocres, ou existem as almas medíocres que, não tendo nenhum desejo de se espiritualizar, vem apenas o lado material da existência. Portanto, uma vida sem material astral é a única possível para eles. Por outro lado, aqueles que são espiritualmente desenvolvidos são quase incapazes de descrever seus arredores. Sofrimentos morais e muitas vezes a dor física são sentidos por almas do mal, que sofrem terrivelmente. Os bêbados e os indulgentes sensualmente sofrem fisicamente em seu corpo astral. O avarento, o orgulhoso, o hipócrita sofre na sua alma. O egoísta permanece por muito tempo perdido em uma névoa gelada que o isola das outras criaturas. O homem deve libertar-se do egoísmo, ser tolerante, caridoso, cultivar sua inteligência se ele tiver a oportunidade. Mas acima de tudo, ele deve fazer o trabalho que cabe à sua sorte, mesmo se seu trabalho for de varrer as ruas. Mas progresso pode ser feito por fazer as pequenas coisas bem do que fazer grandes coisas mal. Se os homens fossem melhores, mais ocupados com suas almas e menos com interesses materiais, teriam maiores possibilidades de progresso espiritual quando passam para o outro mundo e se tornam rapidamente espíritos felizes. Nas zonas desoladas. Infelizmente, porém, há muitos que saem da terra depois de haverem tido vidas de indiferença a tudo que é nobre, puro e desinteressado. Homens que se
estupefaciaram e brutalizaram-se com bebida, maltrataram suas esposas e filhos, sacrificaram tudo para o vício. O egoísta que não considerou que a fortuna que lhe foi dada para servir os seus companheiros e que apenas empregou seu dinheiro para servir as suas paixões. A devassa que se revolvia no menor dos prazeres dos sentidos, os hipócritas que colocaram a máscara da virtude para melhor enganar. A sedutora que apenas construiu um altar para adorar o seu próprio corpo. Quantos destes e de outros não vão todos os dias para o outro mundo envoltos na mortalha lívida do seu egoísmo e erros? Pergunta. Eles são uma legião, essas almas infelizes que estão condenadas por um tempo, através de suas ações terrenas, a serem miseráveis espíritos errantes. Se eu insisto no fato de que existem essas desoladas sombras inumeráveis, é porque elas são um obstáculo terrível para as manifestações e inserções espíritas que distorcem por sua maldade ou sua ignorância, ou simplesmente pela avidez com que buscam as sensações que relembram a sua vida terrena. Acima dessas zonas desoladas, espalham-se regiões felizes da vida espiritual. Os homens viveriam uma vida melhor se estivessem convencidos da maravilhosa pós-vida que aguarda o homem reto. Verdade à custa de teorias. Para trazer essa convicção de resguardo para os homens, o espiritismo deve ser desenvolvido e propagado de forma inteligente. A prática da mediunidade deve ser melhorada. Falsos médios expostos, os grupos feitos mais livres e saudáveis e evitar os caprichos desajeitados, que tanto mantêm longe sombrias pessoas que de outra forma se tornariam espiritistas fervorosos. Espiritistas fervorosos. Em todos os momentos buscar a verdade mesmo à custa de teorias acarrinhadas. Seja um adversário cortês, respeite as convicções sinceras e não ataque as convicções religiosas dos outros. Aludir persistentemente sobre a alagada inadimplência de padres e pastores muitas vezes é para mostrar um cisco no olho do seu vizinho, mas não a trave no seu próprio. Um espiritualista real, vendo claramente o valor dos monumentos legados pelo passado, não ataca nenhuma religião, pois ele percebe que isso é estúpido e inútil. Um espírito digno desse nome não procura se mostrar por controvérsias estéreis os valores das doutrinas que defende, vive-se de acordo com elas. Apenas as suas obras são frutíferas, discussões apaixonadas e ataques violentos repelem os outros, mas o exemplo de uma vida requintada de caridade e tolerância atrai-os. Despedida. Terminei minhas mensagens, espero que elas poderão ser lidas. Apesar do meu francês ruim e do estado perturbado da atmosfera psíquica do nosso pobre planeta, eu já disse, com toda a simplicidade do coração, um pouco brusca e severamente, o que eu acredito ser bom para você. Sinceramente, desejo lhe dar uma pequena ajuda, espero fazer melhor. Se você me perguntar e se colocar as perguntas para mim, existem tantas coisas para dizer. Agradeço a minha médium. Isto tem sido para ela um verdadeiro sacrifício de tempo e de cansaço real, Agradeço-lhe em meu nome pessoal e em nome daqueles que possam encontrar prazer na leitura destas linhas. Para ela, eu sou apenas um velho caduco em comparação a alguns dos seus guias, que são mais do que avançados e que já me deram muitas lições. Estou muito grato por sua boa vontade e espero que aqueles a quem eu tenho despertado interesse vão perceber a sua obrigação para com ela, por ter passado tantas horas emprestando o papel sem prazer para si mesmo, no lugar de desfrutar mais agradavelmente as suas horas de liberdade e de repouso. William Steele, de Comunicações com o Outro Mundo.